Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estamos aqui na nossa 21ª live a respeito do Espírito Santo. Nós estamos aqui fazendo uma sequência a respeito dos frutos do Espírito Santo, né? Hoje é o 7º fruto, é o fruto da fidelidade, né? Fidelidade. Nós encontramos na Bíblia muitas passagens a respeito da fidelidade de Deus, a respeito da fidelidade do Senhor Jesus, da fidelidade do Espírito Santo e da fidelidade do homem para com Deus. O 7º fruto é o fruto da fidelidade. E cada um dos 9 frutos do Espírito Santo são o caráter do Senhor Jesus Cristo que tem que ser formado em nós. É muito importante você ler Gálatas capítulo 5, lá no versículo de número 22, que ali você vai encontrar, e no 23, ali você vai encontrar todos os 9 frutos do Espírito Santo. E esses frutos têm que ser evidenciados em nós, né? Esses frutos têm que ser evidenciados em nós, que é o caráter do Senhor Jesus Cristo sendo formado em nós. Todo cristão deve buscar o caráter do Senhor Jesus. Nós devemos buscar os frutos dele, que nos traz toda a benignidade de Deus sobre nós, que nos traz todo o prazer espiritual, alegria, paz, força, onde as virtudes do Senhor são colocadas em nós, né? E assim é onde o cristão ele vive uma vida feliz, uma vida forte, uma vida de renovação. E isso só é possível quando o caráter do Senhor Jesus Cristo é evidenciado em nós. E hoje, para começarmos, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, lá no livro de Lamentações, tá? Lamentações, lá no capítulo de número 3. Lamentações, capítulo de número 3. Eu vou ler com você aqui uma passagem a respeito da fidelidade de Deus, né? Lamentações 3, verso 22, está escrito assim, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Olha isso. Você encontra muitas passagens na Bíblia, homens exaltando a fidelidade de Deus. Onde isso aqui é uma grande verdade, porque a misericórdia de Deus é a causa da gente não ser consumido. A misericórdia do Senhor que nos levanta quando nós caímos, que nos ajuda nas nossas tentações, nas nossas dificuldades, né? A misericórdia do Senhor vem sobre nós, mesmo nós sendo infiéis. Mesmo muitas vezes nós errando e sendo infiéis diante de Deus, ainda assim a Bíblia diz que Deus ele não muda, ele permanece fiel e misericordioso para todo aquele que o busca, para todo aquele que se arrepende. E aqui eu vou ler apenas só esse versículo aqui de muitos que tem na Bíblia, exaltando a fidelidade de Deus. Deus é fiel. E o fruto da fidelidade significa também confiável, né? Digno de confiança. Fidelidade é isso, uma pessoa confiável, uma pessoa que ela é digna de confiança, uma pessoa leal. É onde Deus procura isso no coração do homem e Deus envia o Espírito dele para colocar esse fruto dentro de nós. Quando o homem deseja isso, quando o homem deseja agradar o Senhor, viver para Deus, né? Não ficar flertando com o mundo ou com o pecado, porque ninguém consegue ser fiel de si próprio. A fidelidade, ela vem do Espírito de Deus quando nós buscamos, quando nós desejamos, quando o homem não quer se acostumar com a sua natureza humana, com a sua natureza caída, com as corrupções da carne. Quando a pessoa coloca no coração dela, eu quero ser fiel para Deus, aí o Espírito Santo vem e faz florescer no coração daquela pessoa a fidelidade. Torna aquela pessoa leal, aquela pessoa confiável. E aqui a Bíblia, nesse versículo aqui, ela exalta a fidelidade de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos. Eu vou ler com você um versículo aqui a respeito da fidelidade do Senhor Jesus Cristo. Lá em Filipenses, lá no capítulo de número 2, se você está com a sua Bíblia aberta, abra lá, Filipenses, lá no capítulo de número 2, a partir do versículo 5, a Bíblia fala sobre o exemplo de Cristo na humilhação, né? Que ele abriu mão de toda a sua divindade para vir à terra aqui como homem, né? Mas eu quero ler com você aqui no versículo 7, Filipenses 2, a partir do versículo 7, olha a fidelidade do Senhor Jesus, Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens,
e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Olha isso. Aqui você pode ler do versículo 5 em diante, a Bíblia fala sobre a fidelidade do Senhor Jesus Cristo. Ele se esvaziou, a si mesmo ele também se humilhou, se esvaziou da sua divindade, depois se encheu tudo aqui novamente, mas ele se esvaziou da sua glória, ele veio aqui em figura humana, ele veio aqui sujeito ao pecado, sujeito a todas as tentações, e a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte de cruz. Tudo que Deus pediu dele, ele foi fiel. O Senhor Jesus, tudo que Deus pediu dele, ele foi fiel. Ele foi, a gente pode colocar assim, é lógico, ele veio aqui como homem, ele foi um homem confiável diante de Deus. Aonde Deus confiou tudo nas mãos dele. Aonde Deus confiou o governo dele. Aonde você encontra também parábolas que a Bíblia fala sobre o administrador fiel. A Bíblia fala sobre o mordomo fiel. Sobre aquele, quando o seu Senhor vier, confiará a ele domínios, poder, honra e glória. E aqui nesse versículo a Bíblia fala sobre a fidelidade do Senhor Jesus. Mesmo em face da morte, ele não desistiu, mesmo com tanto sofrimento, mesmo sendo abandonado, sendo traído, sendo deixado por todos os seus discípulos, ele permaneceu fiel. Cada um desses tópicos, cada um da fidelidade de Deus, a fidelidade de Jesus, cada uma dessas palavras aqui é para ser examinada, para ser meditado profundamente. A gente entender a fidelidade de Deus, nós entendermos a fidelidade do Senhor Jesus Cristo, que mesmo em meio à fraqueza da carne dele, ele foi fiel. Ele foi fiel também quando ele foi tentado lá durante 40 dias lá naquele deserto. Ele foi tentado, né? Aliás, no 40º dia foi onde o tentador se aproximou dele para tentá-lo. Ali ele foi fiel. Ali naquilo que ele se propôs, ele foi fiel. Fidelidade também é a gente cumprir tudo aquilo que a gente propõe. O cristão, ele tem que fazer voto com Deus. O cristão tem que jejuar, o cristão tem que fazer voto de oração. Nós temos que colocar diante de Deus para provarmos diante dele a nossa fidelidade. Isso, todo cristão precisa exercitar isso. Alguém fala, como que eu posso me tornar uma pessoa fiel? Seja fiel no pouco, como a Bíblia diz, que ele vai te colocar sobre o muito. Seja fiel no pouco, ou seja, começa a fazer propósitos pequenos com Deus. Começa a fazer 3 dias de oração, 3 horas da manhã. Começa a fazer, exemplo, 3 dias de jejum e seja fiel naqueles 3 dias. Seja fiel. Durante 3 dias eu vou levantar 3 horas da manhã para orar. Seja fiel. Aconteça o que acontecer, levante e vai orar. Durante 3 dias eu vou fazer um jejum de 3 dias eu vou jejuar. Seja fiel 3 dias. E depois você vai aumentando isso, vai aumentando. Se proponha a estudar a Bíblia. Pegue cada um dos 66 livros da Bíblia, se proponha. Olha, eu vou começar a ler a Bíblia inteira, eu vou começar a ler de Gênesis. Eu vou ler 5 capítulos por dia, mas não é ler correndo. Se proponha e cumpra. A fidelidade, ela vem em nós quando a gente é fiel com aquilo que a gente propõe para Deus. Há cristãos que eles passam a vida inteira sem fazer voto com Deus, sem se propor a nada. Não se propõe, não se dedica. E isso tem que ser algo crescente. 3 dias, você vai ver que daqui a pouco você vai estar jejuando 7 dias. Você vai ver que daqui a pouco você vai estar acordando 7 dias na semana de madrugada, 3 horas da manhã, para você estar orando. Você vai ver que a sua fidelidade ela vai crescer. Você vai ver o tanto de resposta que você vai começar a ter. Só que a pessoa precisa ter propósito com Deus. A gente precisa. Exemplo, pega o Novo Testamento. Eu vou começar a ler o Novo Testamento todo. Começa lá por Mateus e seja fiel até você terminar. Que você vai ver que cada livro que você terminar, você vai ver uma diferença na sua vida espiritual. Você vai ver que cada dia que você jejuar no propósito que você fez, você vai ver uma diferença. E no final, você vai receber muito mais ainda. É muito importante isso. É muito importante a gente fazer voto com Deus. A gente não pode ficar esperando da liderança da igreja falar pra gente, olha, nós vamos fazer 21 dias de jejum, então vou fazer 40 dias, então vou fazer. Não, tem que ser algo crescente. É a mesma coisa do exercício físico, né? Não adianta nada, a pessoa nunca correu na vida. Ela fala, eu vou correr 5 km por dia. A pessoa não vai conseguir ser fiel naquilo ali. Ela tem que começar no pouco, ela tem que ser algo gradativo para ela poder ter um desenvolvimento. E assim também é na nossa vida espiritual, gente. Assim também é na nossa comunhão com Deus. Então a Bíblia fala para nós aqui que o Senhor Jesus Cristo ele foi fiel até a morte de cruz e pelo que Deus o exaltou, dando a ele um nome que está acima de todo nome.
O Senhor Jesus se dispôs a fazer a vontade do Pai e Deus o exaltou, e Deus o honrou. As pessoas, elas querem ser honradas por Deus, mas elas não querem fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz, acho que lá em Hebreus, né, que existe uma necessidade de perseverança, para que a gente, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Para eu alcançar a promessa, eu tenho que fazer a vontade de Deus, e para isso tem que haver perseverança. E essa perseverança é a fidelidade, é a dedicação. Um grande exemplo na Bíblia de fidelidade foi Daniel. Daniel foi separado ali com os meninos, para uns jovens, para ficar ali durante 3 anos ali estudando, absorvendo conhecimento, para depois se apresentar diante do rei. E Daniel se propôs a ficar 3 anos sem comer da comida do rei, sem se contaminar com ela. E durante 3 anos, Daniel ficou ali comendo legumes apenas. Olha isso, olha a fidelidade de Daniel. Aí você lê ali no capítulo 1, como que Deus abençoou, como que Deus derramou virtude, dom, como que Deus ungiu Daniel. Mas Daniel foi fiel naquilo que ele se propôs. Ele poderia ter comido da comida do rei e tudo, mas ele abriu mão daquilo ali. Ele não quis se contaminar. Ali ele abriu uma consagração diante de Deus, 3 anos, ali que ficou apenas comendo legumes. E leia o livro de Daniel, você vai ver como que Deus honrou Daniel. Então ele era um homem que fazia propósito com Deus, ele sacrificava. A fidelidade, ela vem em nós através do nosso sacrifício. Começa no pouco. Começa com coisas poucas, mas comece. Começa. Todos os dias eu vou ler a Bíblia 10 minutos, mas comece, seja fiel. Seja fiel. Aconteça o que acontecer, permaneça naquele voto. Aí você vai ver como que a sua vida espiritual vai ser mudada, como que você vai ter resposta de Deus, né? Muito mais respostas diante dele. Ó, Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10, é muito importante, igreja. Faça isso, faça propósito com Deus. Jejua, sacrifica, né? Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, lá no versículo 10. Olha o que Deus fala, Jesus fala para a igreja de Esmirna aqui, ó. 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Mas Jesus falou para eles, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha isso. O Senhor Jesus aqui escreveu uma carta para a igreja de Esmirna, avisando para aquele povo que eles iam passar por tribulação, que eles iam passar por angústias e que alguns deles também poderiam serem mortos. E o Senhor falou para eles, ser fiel até a morte, eu dar-te a coroa da vida. Olha a fidelidade que Deus queria deles. Igreja, hoje que nós estamos aqui no Brasil, nós estamos num período de paz para o Evangelho, período de paz. Hoje, dificilmente, Jesus vai pedir de algum de nós aqui a vida se morrer por causa do Evangelho. A não ser que amanhã ou depois comece o princípio das dores, aí sim a igreja vai ser perseguida e alguns serão mortos. Aí sim. Mas hoje a gente vive um período de uma paz. Hoje a gente vive uma vida de tranquilidade. Não existe uma perseguição de morte física sobre os cristãos. Não existe ainda. Mas nesse tempo aqui existia. Hoje Deus pede de nós uma fidelidade tão pequena comparado a morrer por Ele. Tão pequena. Às vezes a pessoa não consegue ser fiel quando ela fica desempregada. Ela não consegue mais ser fiel quando ela fica doente. Ela fica revoltada com Deus porque ela adoeceu, porque ela está desempregada, ou porque alguma coisa difícil está acontecendo na vida dela, né? E imaginem esse povo aqui. Mas o Senhor Jesus falou para eles, sejam fiéis até a morte, e eu vou dar para vocês a coroa da vida, pedindo deles a fidelidade. Igreja, Deus, ele pede de nós a nossa fidelidade para Ele poder nos santificar, nos salvar, nos transformar, cumprir sobre nós a promessa dele. E só é possível sermos fiéis quando nós temos o fruto da fidelidade, né? Para quem está chegando agora, hoje é o 7º fruto do Espírito Santo, que é o fruto da fidelidade. E cada um dos 9 frutos do Espírito Santo é o caráter do Senhor Jesus Cristo. São o caráter dele, 9 frutos. E esse caráter tem que ter em cada um de nós, tá? Vamos lá, Provérbios capítulo 20. Só lembrando mais uma vez, se você pegar uma chave bíblica e você pegar lá a palavra fiel, a palavra fidelidade, né? Entre outras palavras também, acho que fiel e fidelidade, você vai ver quantas passagens tem na Bíblia a respeito da fidelidade, né? Ó, Provérbios capítulo 20, lá no versículo 6. Olha isso, 20 verso 6, ó.
Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Olha isso. A Bíblia fala que muitos proclamam a sua própria benignidade. Muitas pessoas se orgulham em ser pessoas, entre aspas, pessoas boas, como aquele fariseu. Lembra daquele fariseu que chegou no templo, junto com aquele publicano, né? E o fariseu, ele ficava ali batendo no peito, dizendo que ele era justo, que ele jejuava tantas vezes por dia. E o outro, ele nem ousava levantar os olhos, só batia no peito, dizendo que ele era um pecador. A Bíblia diz que muitos ficam proclamando a sua própria benignidade. Ficam proclamando que são bons, que andam no caminho certo, que fazem retidão. Agora a Bíblia fala, na segunda parte do verso 6, mas o homem fidedigno, quem o achará? Homem fidedigno, uma pessoa fidedigna. Você pode jogar no Google aí para você ver. Fidedigno é uma pessoa digna de confiança. É uma pessoa digna de crédito, digna de confiança, digna de crédito. E você também vai aparecer para você a tradução digna de fé, né? Mas digna de confiança, digna de crédito. A Bíblia fala, quem vai achar uma pessoa fidedigna? Como Abraão. Uma pessoa que foi digna de confiança, digna de crédito. Onde Deus investiu, como Jó também. Jó também, ele foi provado, ele também foi encontrado fiel. Deus provou a Jó ali, e a fidelidade dele, ele foi manifestada perante o inferno, perante tudo, né, para desmoralizar e envergonhar Satanás. Deus deixou Jó passar por aquilo ali para evidenciar o caráter de um homem de Deus, para evidenciar a fidelidade, como também a Bíblia fala sobre Noé, que também era um homem íntegro, um homem reto, se desviava do mal, sobre a fidelidade. Igreja, como que Deus preza a fidelidade no ser humano? Como que Deus busca pessoas fiéis? Essa palavra fiel, hoje, ela ficou muito banal, muito banalizada. Todo mundo que vai para alguma igreja fala, os fiéis, os fiéis, os fiéis. Essa palavra se tornou uma palavra banalizada. Né? Todo mundo é fiel hoje. Então vamos chamar o fiel, fiel. Mas fiel mesmo na essência, né? Fiel mesmo na essência, só Deus sabe quem é. Aqueles que Deus unge, aqueles que Deus sustenta, aqueles que Deus não deixa uma palavra da boca deles cair por terra. Esses são os fiéis. São aqueles que Deus busca. A Bíblia diz, aqui mesmo em Provérbios, a Bíblia fala que a cabeça do fiel, acho que é Provérbios 28, ó. Provérbios 28, versículo 20, ó. Provérbios 28, versículo 20 diz assim, ó. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Olha isso. O homem fiel, a pessoa que ele é fiel, ela vai ser acumulada de bênção. Cheia de bênção, cheia do favor de Deus, cheia de graça. Quer dizer, aquela pessoa vai cair na graça de Deus. Deus vai gostar daquela pessoa. Deus vai gostar dela, Deus vai trazer ela para perto, porque ela é fiel. Ela vai ser acumulada, ela vai receber um monte de bênção, um monte de favor de Deus, de graça. Isso diz respeito a perdão, ser limpa por Deus, a ter relacionamento, intimidade, a ter bênção material que ela precisa aqui nessa terra, tudo. Hoje nós ficamos muito orando, pedindo para Deus as bênçãos, e nós nos esquecemos que o fiel, ele é acumulado de bênção, ele é acumulado. A pessoa que ela é fiel diante de Deus, Deus já envia para ela mesmo sem ela pedir, mesmo sem ela clamar. Hoje, nós usamos muito a fé para pedir coisas para Deus, mas nós não nos atentamos nisso. Eu li para você lá em Filipenses, né, sobre a fidelidade de Jesus, que Jesus foi fiel até a morte e Deus o exaltou. Olha isso. Jesus não pediu nada para Deus, mas Deus o exaltou, sobremaneira. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Só no final, para não falar que Jesus não pediu nada, só no final que tem aquela oração que Jesus falou, Pai, agora restaura a glória que tive contigo antes de tudo. É onde o Senhor Jesus pedindo para que o Pai o glorificasse, porque Ele o glorificou na terra. E ali o Senhor Jesus, ele foi exaltado sobremaneira. Jesus tem um nome que está acima de todo nome, por causa da sua fidelidade. E Deus, ele procura pessoas fidedignas, pessoas dignas de crédito, pessoas dignas de confiança, pessoas com quem Deus pode contar. Olha isso. Na mente, no coração, nos pensamentos, pessoas que crescem na graça. Crescer na graça, como eu acabei de falar, pessoas que têm propósito com Deus, pessoas que vão crescendo, cada vez elas sacrificam mais, cada vez elas jejuam mais, cada vez elas se entregam mais, elas fazem mais propósitos com Deus, porque elas veem o resultado espiritual. Então ela faz 7 dias, daqui a pouco ela faz 21 dias de oração, 3 horas da manhã, sempre algo
que santifica, sempre algo que sacrifica, melhor dizendo. Ela sempre está apresentando para Deus um sacrifício vivo. Por quê? Porque a fidelidade vai aperfeiçoando ela para isso. E quanto mais ela se dá, mais de Deus ela recebe. Mais de Deus também ela é cheia de Deus, cheia do Espírito e cheia também do Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo, lá no capítulo 2. Vai lá comigo. 2 Timóteo, lá no capítulo 2. Cada um de nós temos que pensar isso, gente. Será que eu tenho sido fiel? Você tem, eu preciso aplicar mais, ser mais fiel, eu preciso sacrificar mais. Todos nós, igreja, precisamos pensar nisso, né? Profundamente, ó. 2 Timóteo, capítulo 2, lá no versículo de número 2. 2 Timóteo 2:2, ó. Aliás, vamos ler o versículo 1, tá? O apóstolo Paulo falando com Timóteo aqui, o verso 1 diz assim, ó. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha isso. O Espírito Santo falando para Timóteo, essa palavra para nós hoje. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Graça é o favor imerecido. Crescer, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele crescia na graça de Deus e crescia no conhecimento. Quer dizer, cada dia mais o Senhor Jesus, como homem aqui na terra, ele ganhava ainda mais o coração de Deus. Ele agradava mais a Deus. Até o ponto de quando ele passou pelas águas, ele recebeu o Espírito Santo e Deus falou, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Porque Jesus ia crescendo na graça. O Samuel ia crescendo na graça. Várias pessoas na Bíblia, você vai ver que eles iam crescendo na graça. Quer dizer, Deus ia gostando deles cada vez mais. Existe uma diferença, gente, em ser amado por Deus e Deus gostar. Ó, Deus ama todas as pessoas. Deus ama todos. Deus ama todas as pessoas. Amar é querer o bem, é querer ver todos salvos. Agora, gostar é trazer para perto, é trazer para si. Deus ama, eu gosto muito, tem uma pregação que a gente faz na igreja, que a gente fala sobre amigos, seguidores, amigos e íntimos de Deus. Existem 3 grupos de pessoas, existem os seguidores, os amigos de Deus e os íntimos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E isso a gente evidencia a respeito dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Existem aqueles que são amigos e existem aqueles que são mais do que isso, que são íntimos. São pessoas que Deus gosta. Como Abraão, como Davi, como tantos outros amigos, pessoas que Deus gosta, que Deus se revelou, como Enoque, como tantos outros que você vê na Bíblia, pessoas que Deus gostava, que Deus trazia para eles, pessoas fiéis. Deus ama a todos, agora gostar é trazer para perto, gostar é se revelar. Deus ama todas as pessoas, agora Deus quer gostar, Deus quer trazer. Como é que Deus gosta de mim profundamente? Como é que Deus faz gostar de uma pessoa? Você tem que gostar daquilo que Deus gosta. Para Deus gostar de você, trazer você para perto dele, te revelar coisas, te dar dom, fruto, sabe, operar maravilhas em você, você precisa gostar daquilo que ele gosta. E uma das coisas, a primeira coisa que Deus gosta, que a gente pode colocar nessa lista, é sacrifício. Deus gosta de sacrifício. Deus gosta de quem sacrifica. Você pegar na Bíblia todos aqui os heróis da fé, Abraão, Noé, Jó, Davi, tantos homens que andaram com Deus ali, Moisés, eram pessoas que gostavam de sacrifício. Eram pessoas que sacrificavam. E por elas sacrificarem, Deus, elas chamavam a atenção de Deus. Deus amava todo Israel. Deus salvou muito daquele povo ali. Salvou. Agora existem pessoas como Josué, como Caleb, pessoas que Deus gostou. Pessoas que Deus trouxe para perto, pessoas que Deus se revelou profundamente. Deus amava todo Israel, Deus salvava o povo ali de Israel. Só que Deus sempre gostava de um, gostava de outro. Sabe, um ele exaltava de uma maneira diferente, o outro ele ungia de uma maneira diferente. Né? Deus amava Saul, amava. Mas Saul pecou, errou uma vez, 2 vezes, Deus riscou ele. Só que Deus gostava de Davi. Davi errou 1, 2, 3 vezes, mas Deus renovou Davi. Deus renovou ele. Porque a entrega de Davi era muito maior do que a entrega de Saul. O amor de Davi, Davi gostava de Deus, Davi trazia Deus para perto dele. Gente, uma coisa é a gente ficar o dia inteiro falando com um monte de gente, no WhatsApp, mandando mensagem para um monte de gente, e assistindo coisa. Aí depois, na hora de dormir, eu pego a Bíblia 5 minutos. Aí depois, eu fico o dia inteiro falando, com um monte de assistindo um monte de coisa. Aí na hora de dormir, 5 minutos para ler a Bíblia. 10 minutos, 5 minutos de oração.
10 minutos de orar, ou vou orar só para pedir coisa para Deus. Eu posso ser salvo assim? Posso, porque a salvação vem pela fé. Eu serei salvo. Só que eu vou passar uma vida de muita dificuldade. A minha entrada no reino dos céus, ela vai ser muito, como que eu posso dizer? Ela vai ser muito dificultosa. A Bíblia diz que a nossa entrada no reino dos céus, ela tem que ser amplamente suprida. Se eu não me engano, acho que está escrito essa palavra lá em Pedro. Amplamente suprida. Só que para isso, existem 9 virtudes que eu já preguei aqui, em umas lives atrás, que a gente tem que ter. A gente tem que pegar a nossa diligência, associar com a fé com a virtude com conhecimento com domínio próprio. Você pode pegar essa palavra, acho que ela está lá em 1º ou 2º Pedro. São 9 virtudes que, se a gente praticar, a Bíblia diz que a nossa entrada no reino dos céus vai ser amplamente suprida, amplamente. Quer dizer, a gente vai ter uma vida de poder aqui, uma vida amplamente suprida aqui, a nossa entrada no reino de Deus, aqui nessa terra aqui. Amplamente suprida. Por quê? Porque Deus vai gostar daquela pessoa. Deus vai gostar dela. Existe uma diferença muito grande. Deus ama a todos nós. A pessoa aceita Jesus, se arrepende dos pecados dela, passa pelas águas, confessa Jesus como o Senhor da vida dela, ela é salva. Ela é salva. Só que existem aqueles que ficam naquela vida ali, uma vida, né, trabalha, igreja, lê a Bíblia, ora, aquela vida ali, é salvo. Agora existem aqueles que fazem mais. Existem aqueles que gostam de Deus. Mais do que amar, é gostar, é trazer para junto. Existem aqueles que dedicam, que são fiéis, que sacrificam, que passam tempo com Deus. Na oração, passam tempo com Deus, na palavra, no exame da palavra. Essas pessoas são diferenciadas. É que não é o foco pregar sobre isso aqui hoje. Mas essas pessoas são diferenciadas. Essas pessoas são diferentes. Para elas, Deus se dá mais. Para elas tem mais paciência, tem mais misericórdia, tem mais unção, tem mais virtude, tem mais tudo. Por quê? Porque Deus gosta dessas pessoas. Então tem uma diferença gigantesca, gente. Você pode pegar isso na Bíblia para você. Pode ser que mais para frente eu prego isso para você sobre amar e gostar. É igual o ser humano. Às vezes eu explico isso aqui no culto da quinta-feira da família. Ó. Nós temos que amar todas as pessoas. O que é amar as pessoas? Amar as pessoas é querer ver as pessoas com Deus. Eu tenho que amar todo mundo. Amar uma pessoa é querer levar a pessoa para Cristo. Eu tenho que amar o bandido, eu tenho que amar o viciado, eu tenho que amar o assassino, eu tenho que amar todo mundo. O perverso, eu tenho que amar todo mundo. Amar é querer levar a pessoa para Deus. Agora, gostar é trazer a pessoa para você. Aí é diferente. Eu tenho que amar todo mundo, mas eu não tenho que gostar de todo mundo. Eu tenho que amar o traficante, eu tenho que querer levar ele para Cristo, mas eu não tenho que gostar dele, eu não tenho que trazer ele para minha vida. A não ser depois que ele seja transformado. Aí se tornou uma nova criatura, aí eu posso gostar dele. Aí sim, gostar é trazer para a sua vida. Por que tem um monte de gente que se arrebenta, é destruído por causa de outras pessoas? Porque sai gostando de todo mundo, não entende isso. Eu acho que, não sei se foi no estudo passado ou não foi no retrasado, que eu mostrei para vocês lá no Evangelho de João, no capítulo 2, a Bíblia diz assim que muitos creram em Jesus, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Tá lá em João essa palavra, né? Então eu já terminei aqui com você, antes de eu ler lá. Ah, não terminei não. Mas tá lá em João essa palavra. João 2. Muitos creem em Jesus, mas o próprio Jesus não se confiava para eles, porque os conhecia a todos. Olha isso. Muitos acreditaram em Jesus, mas Jesus não se confiava para eles não, porque Jesus os conhecia e sabia o que era a natureza humana. Jesus se confiava para os discípulos, mas não se confiava para todas as pessoas não, porque Jesus os conhecia. Quer dizer, Jesus amava todo mundo, mas ele não gostava de todo mundo. Então a gente tem que entender isso. Gostar é trazer para você. Amar é querer levar a pessoa para Deus. Então nós, como cristãos, mais do que sermos amados, a gente tem que querer que Deus goste da gente. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E a gente tem que buscar crescer na graça de Deus. Crescer na graça. Cada vez mais crescer no favor de Deus. Cada vez mais ter Deus revelado para você. Por que existem crentes que cometem o mesmo pecado, para um consegue se levantar e o outro não consegue? Por que para um Deus se dá mais do que para outro? A Bíblia diz que até entre estrelas tem diferença de resplendor. Um brilha mais do que o outro. Assim são os olhos de Deus. A gente tem que entender isso, gente. Há diferença. E esse fruto da fidelidade é o que teve Daniel. É o que chamou a atenção de Abraão, que diferenciou Daniel, que diferenciou Abraão, que diferenciou Davi de Saul e de todos os outros reis. Existem reis na Bíblia que você encontra, acho que em Crônicas, em 2 Reis, que eles não eram filhos de Davi.
Mas você encontra na Bíblia escrito assim: e fez rei fulano de tal o que era reto diante do Senhor, conforme fez Davi seu pai. Olha isso. Você encontra isso na Bíblia, em Crônicas e em 2 Reis. A Bíblia falando de reis que vieram muito depois de Davi, só que eles fizeram o que era reto diante de Deus, e a Bíblia coloca eles como filhos de Davi, como Davi seu pai. Mas se você for ler, Davi não era pai dele. Davi foi pai de Salomão. Davi não foi pai de outros reis. Aí todos os outros vieram neto, bisneto e por aí vai. Só que a Bíblia fala assim, conforme fez Davi seu pai. Por que Deus fala de muitos reis aqui em Crônicas, em 2 Reis, que vieram muito depois de Davi? Por que Deus fala que eles eram filhos de Davi? Porque conforme a fidelidade deles. Eles foram tão fiéis diante de Deus que Deus olhou e falou, não, esses são filhos de Davi. Quer dizer, a mesma aliança que eu tive com Davi, eu vou fazer cumprir na vida desse aqui. E eles nasceram anos e anos depois que Davi já tinha morrido. Não eram filhos segundo a carne, mas eram filhos da promessa. Eram filhos espirituais, porque eles fizeram tudo que era reto diante de Deus. Por isso que a Bíblia fala, e fez rei fulano de tal segundo Davi, seu pai. Leia que você vai encontrar isso. Então Deus, ele quer procurar isso em nós. Filhos da promessa, que a gente seja herdeiro da mesma promessa, das mesmas alianças do passado e a nova aliança de hoje. Mas para isso precisa que Deus encontre em nós a fidelidade, para que Deus goste da gente, para que Deus se entregue, se revele cada vez mais, né? Vamos ler de novo o verso 1, 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha isso. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo, está falando para Timóteo, tudo que você ouviu, que você viu, que você aprendeu em mim, transmite isso a homens fiéis, como está escrito aqui. E também idôneos, quer dizer, idôneo quer dizer igual, com a mesma mente, com o mesmo coração. Transmite a homens idôneos para instruir a outros. Deus está falando isso para Timóteo, que através do apóstolo Paulo transmite isso a homens fiéis. Haviam homens fiéis na igreja e tem pessoas fiéis hoje. Existem coisas que o próprio Espírito Santo, ele transmite somente aos fiéis. Somente aos fiéis. Não adianta reclamar porque um tem mais do que o outro. Porque um é mais feliz, porque o outro é mais forte, porque o outro tem mais unção. É fidelidade. É fidelidade. Por que o outro tem mais revelação? Por que o outro tem mais pão, tem mais alimento espiritual? Por que o outro ele peca, mas Deus levanta, e o outro não consegue se levantar? Por causa da fidelidade. Transmite a homens fiéis. Paulo falando isso para Timóteo. Passa isso para homens fiéis. Homens dentro da igreja, pessoas que você sabe que é fiel. Entrega isso para eles. Olha que maravilha isso, gente. Deus, o Espírito Santo, ele procura isso hoje em nós. Existem muitas, mas muitas palavras na Bíblia que falam sobre fidelidade, muitos exemplos também. Eu estava meditando nessa palavra aqui hoje, e primeiro nome que me veio na mente, para eu falar com você aqui agora, e eu vou terminar com ele aqui, é a respeito de um homem na Bíblia que talvez é muito pouco pregado sobre ele. Muito se fala da fidelidade de Abraão, muito se fala da fidelidade de Daniel, fidelidade de José também, como José foi fiel, meu Deus do céu, ele foi provado ali, e ele se manteve fiel, como que Deus o exaltou. Muito se fala da fidelidade de Noé, né, durante cerca de 120 anos, todo mundo escarnecendo dele, zombando dele, e ele construindo a arca e avisando o povo, todo mundo dando risada, e ele foi fiel, ele nunca duvidou, durante cerca de 120 anos ele ficou ali, construindo a arca e pregando para o povo, construindo e avisando para o povo. O povo zombando dele, ele não mudou. Ele não vai ter chuva, não vai ter fim, coisa nenhuma, vou largar a mão aqui. Não, ele foi fiel, muito. Agora, existe um homem na Bíblia que eu gosto muito. Há muitos anos atrás eu comecei a meditar na vida dele. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em 2 Samuel. Vai lá comigo. 2 Samuel, lá no capítulo de número 11. Existem muitos exemplos de fidelidade, né, na Bíblia. Agora, existe um homem aqui que eu gosto muito de meditar na fidelidade dele. E aqui, 2 Samuel capítulo 11, lá no versículo 6. Se a sua Bíblia for atualizada, tem um subtítulo que diz assim, Davi e Urias. Olha isso. Só que a gente não vai falar da fidelidade de Davi aqui. A gente vai falar da fidelidade de Urias.
Se você conhece a história, eu não vou ler tudo com você aqui. A Bíblia diz que todos os homens foram para a guerra e Davi não foi para a guerra. O rei Davi esfriou-se, ele não orava mais, ele não ia para a guerra, ele ficou ali no palácio, bateu o olho numa mulher chamada Betseba, mandou trazer ela, se deitou com ela, cometeu o pecado ali. E depois ali Davi quis, aí depois Betseba se chegou para Davi e falou que ela tinha engravidado dele. E Davi ali, para querer esconder o pecado dele, ele mandou chamar o marido dela da guerra. Mandou chamar ele. Para que ele se deitasse com ela para poder esconder o pecado dele, né? E o nome dessa mulher chamada Betseba, o nome do marido dela chamava-se Urias. Eu quero focar em você aqui hoje sobre a fidelidade desse homem, né? De Urias, ó. Segundo Samuel 11, lá no versículo 6. Aqui, Betseba já tinha falado para ela que ela tinha engravidado, né? Agora, versículo 6, ó. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, que era o comandante do exército, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Joabe estava com o exército na guerra. Davi não foi para a guerra. Davi estava ali em Israel, ali em Jerusalém. Coabitou com aquela mulher, engravidou ela e mandou chamar o marido dela, né? Versículo 7. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Verso 8. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Igreja, olha isso. O rei Davi mandou chamar Urias. Urias veio da guerra, se apresentou para o rei, perguntou para Urias como vai a guerra, como vai o povo, como está Joabe. Falou para ele: vai para sua casa, lava os seus pés lá, descansa. E logo que Urias saiu da presença de Davi, Davi ainda mandou um presente para ele, querendo agradar aquele homem a todo custo, né? Para poder encobrir o pecado dele. Agora, versículo 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Igreja, olha isso. Um homem cansado, vindo da guerra. O rei mandou ele para casa descansar com a esposa dele. Só que quando Urias saiu, a Bíblia diz que ele se deitou na porta da casa real. Ele se deitou ali no chão, junto com todos os outros servos. Ele não foi para a casa dele. Ele não foi descansar. Versículo 10. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Olha o verso 11. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe é meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Meu Deus do céu. Eu amo a história desse homem aqui. Urias. O rei mandou ele para casa, mandou um presente para ele. O rei queria que ele fosse para casa. Ele falou: como que eu posso ir? Como que eu posso ir para minha casa? Ele falou: a arca do Senhor, como diz aqui no versículo 10, ó. Versículo 11. A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Quer dizer, a arca, porque o povo ia para a guerra e a arca ia junto, porque a arca representava a presença de Deus. A arca estava lá na guerra, estava lá em tenda, Israel estava lá, todo o povo estava lá, Joabe estava lá, os servos estavam lá, como está escrito aqui, ó. Estão acampados, e Joabe, o meu senhor, e os seus servos estão acampados ao ar livre. Olha isso. Quer dizer, está todo mundo lá pagando preço. Só quem não estava pagando preço era quem? Era Davi. Até a arca de Deus estava na guerra e Davi não estava lá. Todo mundo estava lá, né, ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Olha isso. Como que Deus passou na cara de Davi aqui, um homem fiel, que Davi tinha sido e que Davi agora não estava sendo mais. A arca estava na guerra, Joabe, Israel, todo o povo, todo mundo dormindo ao ar livre, a arca estava na tenda, enquanto isso Davi estava no palácio. Estava tudo isso aqui. E um homem totalmente, entre aspas, desconhecido, um soldado, ele não tinha outra patente, ele era um soldado. E ali ele estava ali.
E ele foi mandado pelo rei para dormir em casa, para descansar. Ele falou, eu nunca que eu vou fazer isso. Olha a fidelidade desse homem. Tá todo mundo pagando preço. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou descansar se está todo mundo pagando preço? Tem uma palavra que eu gosto muito no Novo Testamento, que fala assim, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. A justa cooperação de cada parte. Igreja, cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. E precisa haver uma justa cooperação de cada parte, para que a gente efetue o nosso próprio aumento na graça de Deus. Não pode um apenas pagar o preço. Não pode a gente como cristão, a gente não pode colocar todo mundo para orar por nós e a gente não ora. Eu saio pedindo oração em todas as igrejas, mas a pessoa mesma ela não clama, ela não busca. Esses tempos atrás, eu não lembro, eu estava assistindo uma pregação de um pastor. Eu me esqueci o nome dele, mas não é um pastor brasileiro, não. Eu estava assistindo uma pregação e ele estava contando na pregação dele que chegou uma mulher pedindo oração para ele pelo filho dela. Isso, pedindo oração pelo filho dela. Aí ela chegou e falou, pastor, ora pelo meu filho. Aí ele perguntou assim para ela, assim, você tem orado pelo teu filho? Aí ela falou assim, não. Olha a resposta do pastor, o pastor deu para ela, falou assim, então eu não vou orar pelo seu filho, porque não há entre nós concordância. Gente, é muito forte isso. Tava assistindo a pregação falava sobre unção. Só que ele estava falando ali naquele momento sobre concordância. Concordância. O que dois ou mais ligarem na terra será ligado no céu. Olha a resposta do pastor, eu fiquei pensando nisso. Ele falou para a mulher, eu não vou orar pelo teu filho, porque você não ora. Quer dizer, não há entre nós dois uma concordância. Quer dizer, como é que Deus vai ouvir a gente se não tem concordância entre nós? Aí ele falou, a partir do momento que a senhora começar a orar pelo teu filho para valer, a senhora vem aqui pedir oração, porque aí vai ter concordância entre nós dois. Gente, isso é muito forte isso, muito forte. Por que muitas pessoas não recebem nada, mesmo recebendo um monte de oração? Porque não existe concordância entre ela e aquela pessoa que está orando. Não existe concordância. Não adianta nada você sair pedindo oração para todo mundo se você não ora. Você não está em concordância com aquelas pessoas. Não adianta nada. Não adianta nada você colocar todo mundo para jejuar por você se você não jejua. Jejua por mim, abre um jejum por mim. Irmã Maria fulana, ora por mim de madrugada. Mas você tem concordância com aquela pessoa? Você ora de madrugada também para Deus poder te honrar? Era o que estava escrito aqui. Urias falou, não, se eu for para minha casa descansar, eu não vou estar em concordância com os meus irmãos. Porque a arca está no ar livre. Como é que eu vou dormir na minha casa? Joabe, o meu senhor, está no ar livre lá. E como é que eu vou descansar na minha casa? Olha isso, olha Deus, olha a pancada de Deus aqui na cara de Davi, porque era para Davi estar lá, sabe? Davi estava no templo descansando, ele era rei, por isso que ele caiu também com aquela mulher e que aconteceu toda a desgraça que aconteceu aqui depois. Todo o preço altíssimo que Davi pagou, o preço altíssimo. O próprio filho de Davi estuprou a própria irmã, a própria filha de Davi, né? Se deitou ali e houve um pecado terrível. Depois essa filha de Davi, ela se tornou prostituta, depois você pode estudar isso na Bíblia. Aí depois o outro irmão, o outro filho de Davi, Absalão, foi lá e matou o próprio irmão, que tinha violentado a própria irmã. Aí depois esse próprio filho que matou o próprio irmão, Davi vendo tudo isso aí. Aí depois esse próprio filho, Absalão, se levantou para poder matar o pai, que era Davi, Davi teve que fugir. E depois Davi viu Joabe matar o filho dele. Quanta desgraça que aconteceu por causa do pecado de Davi. Porque Davi se acomodou. Porque Davi, ele esqueceu do que ele havia escrito lá no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva para junto das águas de descanso. Davi decidiu se dar descanso. Toda vez que uma pessoa se dá descanso é onde ela cai, onde ela se arrebenta. Só que Davi, ele escreveu no Salmo 23, só que ele se esqueceu disso. Davi declarou, ele me leva para junto das águas de descanso. Quer dizer, é Deus que me dá repouso, não eu. Quando Davi decidiu se dar repouso, é onde ele não ia para a guerra, ele nem intercedia mais. Se ele tivesse jejuando e intercedendo para o povo, ainda estava bom. Pela guerra ainda estava bom. Porque ele estaria no templo, ele nem ia bater o olho naquela mulher, ele aí caiu. Só que ele não intercedia e ele também não ia mais para a guerra. Aí ele se deu descanso, não era Deus que deu descanso para ele. Ele se deu descanso, foi onde ele caiu. Então isso aqui é muito forte, gente. Tem que haver concordância. Tem que haver concordância. Não adianta você pedir para alguém orar por você, se você não ora, não há concordância. Para Deus responder, tem que haver concordância. Com nós que já conhecemos, uma coisa é interceder por alguém que não conhece a palavra, outra coisa é concordar com você. Você que conhece a palavra, você tem que estar em concordância com a sua igreja. Você tem que estar em concordância com o seu líder.
Se um faz uma coisa, todo mundo faz. Se a liderança faz, vamos jejuar, você tem que jejuar. Vamos orar a tal hora, você tem que orar. Ó, vamos fazer tal propósito, você tem que participar. Porque você está em concordância com a sua igreja. Aí quando você está em concordância com a sua igreja, com o seu pastor, com o seu padre, com o seu sacerdote, com o seu líder, aí você recebe a promessa. Por isso que a Bíblia fala, né? Acho que é em Salmos, né? Quão agradável é que os irmãos andem em comunhão. Aí, ó, o que a Bíblia fala naquele versículo abaixo? Ali, quão amável, quão prazeroso é para Deus que os irmãos vivem em comunhão. Aí, o que está escrito abaixo? Ali o Senhor ordena a bênção. Está escrito bem assim. Ali o Senhor ordena a bênção. Aonde? Aonde os irmãos vivem em comunhão, quer dizer, onde há concordância. Ali Deus ordena a bênção. Então, se eu participo de uma igreja, eu vou no local de culto e eu não estou em concordância com aquele povo, Deus nunca vai ordenar a bênção na minha vida. Pode esquecer. Não vai ordenar a bênção. Então eu tenho que estar em concordância. Por isso que a vida de muita gente não muda, porque a pessoa não está em concordância. Ela não está. Urias, ele não queria estar em concordância com Davi. Era o rei. Se Urias estivesse em concordância com Davi, ele ia se corromper também. Davi estava relaxado, Davi estava longe, Davi estava escondido no palácio, enquanto a arca estava lá no relento, a arca estava na tenda, aliás, ao ar livre lá. O povo estava lá. Aí Urias, ele falou, Davi, eu não vou entrar em concordância com o senhor não vou para minha casa não, quer ficar na sua, você fica, eu vou ficar aqui fora, dormindo ao ar livre aqui com os meus irmãos, junto com ele aqui. Olha a fidelidade desse homem, né? Versículo 12. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Verso 13. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. E o embebedou. Igreja, Davi estava, meu Deus, Davi estava perturbado aqui. Davi estava em trevas aqui. Depois Davi caiu em si, né? É muito importante você ler. Depois no capítulo 12, Deus enviou Natan para poder, né, jogar o pecado na cara dele. Ele acordou, ele viu o tamanho do pecado, todas as coisas que ele tinha cometido aqui. Mas olha isso. Aí Davi pegou para querer esconder o pecado dele, para poder mandar o homem para casa dele, para ele poder se deitar com a mulher dele, porque a Betseba já estava grávida. Aí depois, se ele se deitasse ali, todo mundo ia pensar que o filho era dele. Que o filho era de Urias. Aí o que Davi fez? Embebedou ele. Davi o embebedou, versículo 13. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor. Quer dizer, continuou no palácio ali na porta ali, né? Porém, não desceu à sua casa. Olha isso. Mesmo embriagado, o rei forçou ele a beber. O rei forçou ele a se embriagar ali. E mandou ele para casa dele ali, e ele não foi. Ele saiu mesmo bêbado, deitou na cama dele, junto com os servos. Ele não foi para casa dele, não foi lavar os pés, não foi descansar, não foi tomar banho, e nem foi se deitar com a esposa dele. Ele ficou lá dormindo com os servos. Fidelidade, fidelidade. Pagou preço. Davi o embebedou, e ele não foi. Ele permaneceu firme ali. Depois você continua lendo toda a história ali. Ó, versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Davi acordou de manhã, viu que ele não tinha ido ali, escreveu uma carta. O coração de Davi cheio de violência. Escreveu uma carta, deu na mão de Urias a carta selada. E Urias, fiel, levou aquela carta e entregou na mão de Joabe, que era o comandante da guerra. Versículo 15. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Olha isso, gente. E ali Joabe fez isso. Joabe obedeceu o rei. Eu não vou continuar lendo, não. Depois continua lendo. Tá? Segundo Samuel 11. Depois continua lendo. Ali Joabe mandou Urias para frente de batalha e deixou Urias sozinho. E ele foi morto pelos homens ali, para poder Davi esconder o pecado dele. Terrível o que Davi fez. Terrível. Joabe ali como uma ovelha. Como uma ovelha foi mandado ao matadouro. Urias levou a carta. Na carta estava escrito isso para Joabe. Joabe, coloca Urias, versículo 15. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força de peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra.
Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Olha isso. E ali Urias foi morto. Joabe mandou ele para frente de batalha e Davi falou, coloca ele lá, mas deixa ele sozinho. Quer dizer, não vai para ficar ninguém com ele, não. Aí vieram homens valentes, que Joabe sabia que tinha homem valente na cidade. Quando aqueles homens saíram para a guerra, deixaram Urias sozinho, e ele foi morto. Meu Deus do céu. Toda vez que eu medito nessa palavra, eu fico imaginando o tamanho do galardão que Urias tem na eternidade. Eu fico imaginando isso. O tamanho da graça que Deus vai dar para esse homem, já dá para ele na eternidade. O tamanho do galardão, da recompensa que Urias vai ter. Meu Deus do céu. Como que Deus deve amar esse homem aqui, Urias? Como que Deus deve amar ele pela fidelidade? Ele foi morto. Ele foi sacrificado. Aqui Urias, ele é um tipo de Cristo. No estudo bíblico existem chamado tipos de Cristo, né? Moisés era um tipo de Cristo, Noé era um tipo de Cristo, Urias era um tipo de Cristo, quer dizer, alguém que foi enviado por sacrifício, alguém que foi enviado por matadouro. E ele foi enviado por causa da fidelidade dele. Se ele não fosse fiel, ele teria ficado com o rei, ele teria recebido o presente, porque logo depois que ele saiu, o rei mandou um presente, ele teria pego o presente e teria ido para a casa dele. Chegado na casa dele feliz, olha o que o rei me deu, talvez o rei deu ouro para ele, alguma coisa assim. Teria levado para a esposa dele, olha, ao ouro que o rei me deu, o presente que ele me deu, eu teria deitado, descansado ali e tudo mais. Só que ali ele não seria fiel. Ele podia até ter feito tudo isso. Ele podia ter feito isso, porque o rei estava mandando ele fazer. Mas ele não obedeceu. Porque a fidelidade de Urias, em primeiro lugar, estava com Deus. E em segundo lugar, com Israel. E Davi tinha perdido essa fidelidade. A fidelidade de Davi não estava mais com Deus e nem estava com Israel. Estava com ele mesmo. Com os seus próprios desejos, com as suas próprias cobiças, né? Tanto se você continuar lendo depois, a Bíblia fala que Deus enviou Natã para poder abrir os olhos de Davi. E ali ele foi aberto, ali ele entendeu o tamanho da maldade que ele cometeu. Cometeu adultério e depois ele cometeu assassinato. E depois aconteceu tudo que eu falei para você aqui. Um filho violentou a própria irmã, os filhos de Davi. O outro filho de Davi matou o próprio filho dele, o próprio irmão. A filha dele foi violentada, virou prostituta. E foi algo terrível. Depois o próprio filho se levantou para matar o pai. E foi nessa época aqui que ele escreveu vários salmos aqui. Que ele diz que ele clamava, o servo dele não ouvia. Ele diz que a pele dele ficou grudada no osso dele. Ele diz que ele ficou pele e osso, que ele não aguentava mais nem levantar. Tem vários salmos que o rei Davi escreveu, tá? Quando ele estava nessa situação do capítulo 12 aqui. Quando ele entendeu o pecado dele. A Bíblia diz que ele secou. Ele ficou pele e osso. Ele não conseguia nem se levantar, tanta dor que ele sentia no corpo dele. E vários salmos ele escreveu para Deus pedindo misericórdia, misericórdia, misericórdia. Até que Deus teve misericórdia e Deus renovou ele. Mas ele pagou um preço altíssimo, altíssimo. Toda a desgraça na família dele, no reino dele, e o pior na vida espiritual dele. Pior de tudo isso. Só que Deus o levantou depois, mas ele pagou um alto preço. Deus o levantou. Só que o foco não é pregar sobre Davi, é falar sobre Urias, que é a fidelidade desse homem, gente. Então medita sobre isso, gente, medita. Tava todo mundo lá e ele não estava descansando, não. Então você não fica só pedindo oração nas igrejas, não. Fica só indo para a igreja pedindo oração, não. Sacrifica você também. Sabe, a arca do Senhor estava na tenda e Urias falou, eu não vou para minha casa, a arca de Deus está lá na tenda, está lá ao ar livre. Eu não vou, não, ficar na minha casa seguro, não. Então para você pensar nisso. Tá? Para você pensar, será que você tem pago um preço? Será que você tem sido fiel? Ou será que você só procura pessoas fiéis? Ah, eu tenho que achar alguém que é ungido. Ah, eu tenho que achar alguém de oração. Nossa, eu detesto quando eu escuto isso. Ah, eu tenho que achar alguém de oração. Para quê? Para orar por mim. Ah, porque aí, o que adianta se você não for uma pessoa de oração? Isso é muito sério, gente. O que dois concordarem na terra será... O que dois ligarem na terra é concordância, né? A oração da concordância vai ser concordado também no céu. Lembra disso, tá? Lembra disso quando você for pedir oração para alguém. Será que você tem concordância com aquela pessoa? Lembra disso? Será que você tem concordância com a sua igreja? Será que você tem concordância com o seu líder? Ou será que você discorda dele? Ou será que você discorda da sua igreja? Hein? Então você tem que parar para você pensar nisso. Tá? Então se eu não estou em concordância com a minha igreja, a oração daquela pessoa não vai valer para mim.
Por que que você acha que a gente ora por todo mundo? As pessoas, os pastores, os líderes, os sacerdotes oram por todo mundo na igreja e são poucos que são abençoados. Por que que você acha? Porque são poucos que estão em concordância. São poucos. São poucos que estão transformados. É a mesma coisa, quando alguém vem pedir oração para mim, é um exemplo. Para eu terminar, pastor, ora por mim que eu quero largar o cigarro. Aí eu falo para a pessoa assim, eu vou orar por você. Mas o que você vai fazer? Quando você sair daqui, joga o seu cigarro fora e da próxima vez que você tiver desejo de fumar, não compra, não acende, não coloca na boca e não fuma. Ou seja, o que adianta eu orar por você se você não tiver com concordância comigo? É a mesma coisa, eu não fumo. Eu não fumo. Eu não deixo o desejo da carne me dominar. Eu não fumo, não vou comprar cigarro, não acendo, não põe na boca. Quer dizer, eu tô de uma maneira fiel nesse ponto. Eu tô fiel. Aí chega alguém que é fumante. Para mim, a oração ter poder para poder libertar aquela pessoa, ela tem que estar em concordância comigo. Então ela tem que entender, a partir de hoje eu não fumo mais. Ela toma uma posição ali. E muitas vezes ela mesma, na hora ela liberta na hora ali. Muitas vezes ela liberta na hora. Por quê? Porque ela entrou em concordância comigo. Ela decidiu não fumar mais. Ela chegou decidida. E muitas vezes a pessoa nem pede oração. Muitas vezes a pessoa chega na igreja já decidida, do Espírito Santo já liberta ela na hora ali, já cura ela na hora. Por quê? Porque ela está em concordância com Cristo. Ela tem concordância com Jesus. Então, eu costumo dizer, o melhor tipo de gente para a gente lidar na igreja é aquelas pessoas que já chegam decidida. É aquelas pessoas que já chegam, às vezes ela fala com a gente, ou às vezes ela nem fala com a gente, mas ela chega ali decidida, minha vida vai mudar, pronto. Aí ela chega assim, o que Deus falar comigo eu vou obedecer, a palavra que sair dali eu vou viver. Esse é o melhor tipo de gente que tem para lidar. Porque são aquelas pessoas que já chegam decidida, então Deus limpa, purifica, a vida dela anda. Agora, eu costumo dizer que existe aquelas pessoas que é igual empurrar um carro. Não sei se você já empurrou um carro. Não é difícil você empurrar um carro, muito difícil você empurrar um carro que está com as 4 rodas desengatado. O carro pesa 1.000 quilos, 1.100 quilos ali, você empurra ele. Agora tira as 4 rodas do carro, deixa ele ferro ali, aço no chão, ele vai empurrar para você ver. Você vai ter que ajuntar umas 50 pessoas para fazer força. Ainda assim, é um carro sem as 4 rodas, tá? Você coloca ele no chão ali, os ferros no asfalto ali. Você vai ter que ajuntar umas 50 pessoas, todo mundo fazendo uma força gigantesca para arrastar aquele carro, vai ser um pouquinho de nada. Agora, coloca as 4 rodas no carro, desengata ele ali, aí você empurra ele facinho. Daqui a pouquinho ele tá andando, ele pega e ele vai embora. Assim são pessoas. A pessoa, quando ela chega na igreja, ela não está decidida ainda a se libertar, a ser transformada, ela é igual um carro sem as rodas. Aí tem que juntar 30 pastor, 50 obreiro, 15 bispo, tem que arrumar profeta, tem que arrumar um monte de gente para orar pela aquela pessoa. Aí ela pede oração em 200 igrejas. Sai pedindo oração, quer dizer, ela tem que juntar um monte de gente para orar por ela, para ver se a vida dela vai um pouquinho. Por quê? Porque ela é igual um carro sem as 4 rodas. Ela tá igual assoalho no chão. Tem que juntar um monte de gente para orar, para empurrar, para ver se vai. Por quê? Porque na verdade é o coração dela. Agora, quando a pessoa ela chega decidida, meu irmão, é uma palavra, ela já vai embora. Uma palavra, a vida dela já deslancha. Uma oração, a vida dela já deslancha. Por quê? Porque ela está em concordância. Ela está em concordância. Então, guarda isso. Guarda isso. Você precisa estar em concordância com Cristo. Ser em concordância com Jesus é em concordância com a palavra. Se eu não estou em concordância com a palavra, não adianta. Faz pouco tempo que eu vi essa mensagem, tá? Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Nunca tinha prestado atenção nisso. O pastor falando, senhora, como que eu posso orar pelo teu filho se não há concordância entre nós? Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca pensei nisso. O pastor não orou pela mulher, porque não tinha concordância entre eles. Aí ele falou, começa a orar pelo teu filho, forte a partir de hoje. Aí você volta aqui daqui a um tempo, aí vai haver concordância entre nós. Aí eu vou orar pelo teu filho, a senhora vai se tornar uma mulher de oração. Aí vai ter concordância entre nós dois. Eu falei, meu Deus do céu. Olha como que isso é profundo. Esse é o porquê que muita gente não é transformada. Porquê que a vida de muita gente não anda. E porque muitos cristãos saem pedindo oração para todo mundo. Pede oração para todo mundo. E a vida não vai. É um carro sem as 4 rodas, no chão, e vai fazer força para andar. Aí, meu irmão, tem que ir no monte. Aí tem que jejuar, e orar, para ver se acontece um negocinho na vida da pessoa. Então, isso é muito sério, tá, gente? Muito sério tudo isso. Então, medita nisso. O nosso fruto hoje foi a fidelidade. Urias, homem fiel, ele não quis ter concordância com Davi, mas ele quis ter concordância com a arca, com Israel, com Joabe, com todo mundo que estava lá na frente.
E quão grandioso é o galardão desse homem na eternidade. Como Deus deve amar Urias, meu Deus do céu. Um homem fiel, fiel e fiel que estava ali, tá? Então guarda essa palavra no seu coração, tá, gente? Tava todo mundo pagando preço no campo de batalha, Urias nem ia ficar descansando em casa, não. Então para você pensar nisso, tá? Tá todo mundo, muita gente pagando preço no evangelho. Muita gente pagando preço. Agora não fique acomodado, não, né? Vai orar. Vai se dedicar à palavra, vai se santificar, vai abrir jejum, vai fazer propósito com Deus, tá bom? Faz isso, guarda essa palavra, assista essa mensagem. Só o fruto da fidelidade aqui, ó, diante de Deus. Dava para fazer mais umas 2, 3 lives aqui, em cima desse fruto aqui, que tem muita coisa aqui que eu não falei, muita coisa que eu não falei, tá? Mas compra uma chave bíblica, vai estudar sobre fidelidade, busca. Como eu falei no início, começa a fazer propósito com Deus. Seja fiel no pouco, que Ele vai te colocar sobre o mundo. Faça 3 dias de oração, 3 horas da manhã. Depois aumenta, 7. Faz 3 dias de jejum. Depois aumenta. Depois 21, depois 40. Você vai ver como que Deus vai te honrar. Você vai ver como que Deus vai gostar. Como que Ele vai se revelar cada vez mais para você. Tá? E você vai crescer na graça. Você vai crescer. Deus vai te dar, vai se revelar para você cada vez mais. Então exercita a fidelidade, tá bom? Que isso é maravilhoso, tá bom, gente? Quero fazer oração, né? Deixa eu dar uma boa noite a cada um de vocês, né? Dona Cristina que tá aqui, Dona Anaildes, Jeane, Deus abençoe, Dona Verina, né? Deus abençoe, Dona Maria do Socorro Tomás, né? Deus abençoe a senhora, viu? As filhas, todo o povo aí da Assembleia aí, tá bom? Deus abençoe cada um, Dona Maria acabei de falar, a Dona Helena, Deus abençoe, Obreiro Edson, né? De Jardim Maia, Deus abençoe, eu não vi se a Dona Glória tá aqui hoje, né? Mas Deus abençoe, né? Cada um de... Ah, a Dona Glória tá aqui sim. Deus abençoe cada um de vocês, tá? E se mais alguém não aparece aqui para mim, tá bom? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, quão grande, meu Pai, é a tua fidelidade. Meu Deus, e o Senhor é tão maravilhoso, Pai, que o Senhor enviou o teu Espírito Santo. E junto dele tem um fruto, meu Pai, que é a fidelidade que o Senhor quer colocar dentro de nós. Pai maravilhoso, que cada um, meu Pai, dessas pessoas possam ser cheios do fruto da fidelidade, Pai. Meu Deus, que haja no nosso coração desejo de sermos fiéis, de termos propósito com o Senhor e de termos concordância com o Senhor Jesus. Porque o Senhor mesmo disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Porque o Senhor tomou a sua cruz e a gente deve tomar a nossa, Pai. E se a gente estiver nessa concordância de também levarmos a cruz, nós seremos honrados e abençoados sobremaneira. É o que eu te peço. Eu ligo essa oração agora na terra e é ligada nos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém, gente, tá? Medita sobre a fidelidade. E 9 frutos, cada fruto é o caráter do Senhor Jesus Cristo formado em nós, tá bom? Se apega nesse fruto aqui, põe no seu coração, que você vai ser fiel na sua mente, nos seus pensamentos, seus sentimentos, nas suas atitudes, em tudo. Põe isso no coração, leva a sua cruz, que é obediência, tá? Sacrifício pessoal. Aí você vai ver que a graça de Deus vai te abençoar, vai te transformar grandemente, tá? E ande em concordância com Cristo, com a palavra e concordância com a sua igreja, tá bom? Segundo a justa cooperação de cada parte, você efetua o seu próprio aumento. Justa. Cada parte tem que cooperar. Não é só um por todos, não, tá? Não é só Jesus ou o pastor por todos, não. Cada um, porque Deus é justo. Faz a sua cooperação, faz a sua parte, sacrifica a sua parte, paga o seu preço, tá bom? O Urias pagou o dele aqui, pagou com a morte, ele foi fiel até a morte, tá? Ele foi fiel. E como é grande o galardão desse homem, tá? Então que Deus possa encontrar essa fidelidade em cada um de nós, tá bom? Pessoas fidedignas, né? Fidelidade, uma pessoa confiável, uma pessoa leal a Deus. Que Deus possa encontrar esse coração em cada um de nós, tá, gente? Deus abençoe cada um de vocês, tá? Boa noite. E amanhã, domingo, estejamos todos na igreja, tá bom? E segunda-feira falta só 2 frutos, tá? Acho que é mansidão e domínio próprio, tá? Segunda-feira estaremos aqui, se Deus quiser, Ele quer, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês.